minutos, Alberto Faria convosco. O nosso agora terceiro congresso não pôde se realizar, mas graças a Deus nós temos nesse momento ferramentas e conhecimentos suficientes para poder fazermos o sucesso que era ao vivo, agora tornar-se online. E podemos passar a mesma informação cá. Podemos conviver, podemos trazer essas informações, essas ideias, enfim, mostrarmos que de fato podemos, mesmo nos tempos que decorrem, que são tempos líquidos, que são tempos que se renovam e se recomeçam e se reinventam, podemos começar uma nova carreira, uma nova forma de estar, uma nova forma de ser e a aprendermos a nos tornarmos cada vez mais flexíveis. E eu fiquei muito feliz quando soube que poderíamos colocar e disponibilizar nossa palestra assim, de forma online. Por quê? Não que a minha palestra tivesse sido melhor assim ou melhor da outra forma. É claro, ao vivo eu ia mexer com as pessoas, ia trabalhar com elas, porque o intuito era mesmo esse, mexer com as pessoas e trabalhar e trazer ao vivo e trazer à frente determinadas possibilidades de perguntas e trazer respostas para mexer com as pessoas e trazer essa capacidade que elas têm de reinventar-se através do compromisso, saberem comprometer-se com as coisas, porque a minha palestra versava sobre o compromisso que o próprio profissional, eu vou chamar de profissional, eu vou dar a liberdade de chamar a minha palestra de qual o compromisso do profissional, no caso como estamos a falar do tarô, qual o compromisso que o tarólogo tem para com o tarô em si, ou então no meio de uma consulta ou com o próprio consulente. E como não vamos estar tete a tete, a palestra foi reinventada e nós temos que ter essa capacidade como seres humanos de nos reinventar. Portanto, eu vou estar a acompanhar aqui no meu computador e vou estar a falar convosco e vamos trocar essas ideias e espero, não, com certeza eu vou conseguir passar essas informações de forma simples. Portanto, quero voltar novamente a dizer que estou muito feliz e vamos em frente agora, para não levarmos muito mais tempo. Portanto, qual é o compromisso do tarólogo quando está no meio de uma consulta ou quando está com um cliente à frente? Afinal de contas, o que é que significa a palavra compromisso? É importante nós percebermos a origem da palavra, percebemos o que é estar comprometido com alguma coisa, porque muita gente, e muitas vezes, nós simplesmente nos comprometemos com muita coisa. Criamos uma panóplia de informações, uma panóplia de coisas na nossa vida que dizemos que é um compromisso, mas não firmamos um compromisso. E comprometer é criar algo fidedigno, um contrato com, no caso, o cliente, e o contrato é entre o cliente e o profissional. Portanto, do latim compromittere, que une com, prefixo com, que significa junto, com promittere, que significa prometer. Repara, comprometer, prometer junto. Eu estou criando um compromisso, uma aposta mútua. Eu estou dando o meu aval, estou dando de fato o meu aval para que haja um compromisso no meu serviço para com o cliente. O cliente vem com uma proposta e muitas vezes, na maioria dos casos, eu como um profissional qualificado, atenção, nós estamos a nos tornar cada vez mais qualificados. E se estamos a procurar um código de ética, procurando uma qualificação, é bom que aprendamos a partir de... Não somos crianças, né? É claro que se prestarmos atenção na nossa vida, procuramos um compromisso de assumir as nossas responsabilidades. Porque assumir uma responsabilidade é responder com habilidade. E para respondermos com habilidade, temos que aprender um código ético e moral e saber que, de fato, nós temos ciência daquilo que estamos a fazer com a vida da outra pessoa, porque nós não vamos fazer nada com a vida da outra pessoa. Pelo menos é assim que eu vejo nas minhas consultas. E principalmente depois que eu me formei como coach, eu comecei a estudar o coach já há 5, 6 anos, e as coisas já vêm se desenvolvendo nesse sentido. Eu notando que todas as vezes que eu coloco o compromisso do lado do consulente, ou do lado do coach, ou do lado de lá, eu tenho quase que 90% de possibilidade de conseguir uma resposta efetiva. Sabe por quê? Porque eu coloco o compromisso na mão da pessoa. O compromisso toma digamos assim, vira de ponta cabeça. Deixa de ser uma responsabilidade minha, porque muitos dos tarólogos assumem as consultas como sendo
os profissionais assumem as consultas como sendo responsabilidade deles, e a responsabilidade numa consulta é de fato do cliente. Nós temos que aprender de uma vez por todas e definitivamente que numa consulta, a pessoa que vem fazer uma consulta tem que aprender, isto também parte da nossa parte, que a responsabilidade da consulta é do cliente. Se ele quer saber alguma coisa, então nós temos que dizer-lhe aquilo que ele quer saber, mediante um compromisso dele querer uma mudança efetiva. Olha, eu trouxe agora uma expressão nova de uma mudança. Vamos tirar o efetiva, porque o processo de mudança é sempre cíclico. Uma mudança é algo que exige um esforço, é algo que exige um compromisso e é algo que exige uma capacidade de se reinventar. Portanto, quem vai a uma consulta por ir a uma consulta não está à procura de um processo de mudança, está à procura de resolver um problema. E resolver um problema pode não estar assente na questão de eu quero desafiar-me e assumir um compromisso. Okay? Só que aqui na nossa questão nós estamos a falar do compromisso do tarólogo. E qual é o principal compromisso de um profissional? É responder cabalmente à questão ou à situação onde se encontra. No caso, nós estamos no meio de uma consulta e nós temos que dar a melhor consultoria, a melhor assessoria àquela pessoa que está à nossa frente. Se a pessoa vem com uma dor, temos que responder de forma cabal e efetiva. Da melhor forma, como é que nós podemos responder àquela dor? É crucial que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos, mas ao mesmo tempo cabais em estar em sintonia nessa mesma frequência e colocar o cliente na mesma frequência. Isto é muito importante. O compromisso moral significa um respeito por determinados princípios de moralidade, comportamentos que se estabelecem. Os princípios de moralidade já estão dentro do sistema de código de ética, que eu não vou falar aqui sobre o que é um código de ética, porque não faz parte da minha preleção. Eu não estou aqui para falar de código de ética. Há uma pessoa muito querida que está a tratar disso, aliás, há um grupo a tratar disso, fantástico e fabuloso, que podem muito bem falar sobre o que é um código de ética. Mas eu tenho aqui um pequeno rascunho, e até vou fazer uma leitura assim muito rápida do que eu acredito ser um código de ética, até porque eu, como coach, no momento, formado a nível internacional, posso responder mais ou menos o que é um código de ética. A definição para nós seria mais ou menos assim. O termo ética deriva do grego ethos, que significa o caráter de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio entre o bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, são coisas diferentes, está relacionada com o sentimento de justiça social. A ética é constituída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Conhecem a história de Giges, onde Tolkien baseou-se na história para poder criar o Senhor dos Anéis, que implantou um anel que o tornava invisível e ele acabou com um reinado justamente porque andou com a rainha, matou o rei porque ninguém o via, porque o anel tornava invisível, quer dizer. É um código de ética estranho se tudo aquilo que nós fazemos e as pessoas não estão a ver. Eu sou a mesma pessoa, eu tenho o mesmo código de conduta, eu tenho o mesmo código de ética. Quando as pessoas não estão a ver e quando as pessoas estão a ver, é claro que nós não conseguimos ser a mesma pessoa, aquela mesma pessoazinha quando está dentro da casa de banho ou na cozinha. Somos pessoas diferentes. É notório que nós temos uma diferença muito grande em cada ambiente, em cada pessoa, mas um código de ética, ou estarmos comprometidos com o cliente, é termos uma linguagem assertiva, é termos uma linguagem simples, é termos uma linguagem direta e co-criadora. Eu vou dar um exemplo meu. É muito estranho para mim, e é mesmo muito estranho. Algumas pessoas ressentem-se quando eu digo isso. Quando eu estou numa consulta, numa sessão, e estou a falar diretamente com o meu cliente, ou com o meu coach no caso, e
a pessoa está a queixar-se. E imagina aquela sensação estranha que é: eu estou a me queixar também. Eu conheço vários terapeutas, eu conheço várias pessoas que também entram nesse queixume junto com o cliente. E o nosso compromisso deveria ser o contrário, deveria ser levar o cliente ao seu melhor estado, levar o seu cliente a transformar aquele estado no deixar, porque ele já vem com uma dor. E nós não deveríamos estar a alimentar aquela dor, certo? Eu sinto que o nosso compromisso é justamente melhorar a vida da pessoa, é melhorar o estado de ânimo da pessoa, é transformar a pessoa de água para vinho e, assim, tornarmos todos muito mais felizes. Porque é tão estranho, mesmo que nós façamos aquela coisa assim do tipo: olha, a consulta já acabou, não acabou? Já assim. Sabe, porque eu também acho que o tempo tá ruim. Não, eu também acho que o governo é uma porcaria. Porque no fundo, enquanto eu tô dando a consulta, eu não posso falar assim porque faz mal, sabe? Eu estou num código de ética e eu não posso falar assim enquanto estou na consulta. Mas depois da consulta e antes da consulta, nós podemos falar um bocadinho mal do governo, falar um bocadinho mal daquele profissional, mal do Estado, mal do fulano, mal disso, mal daquilo. Não, isto está completamente fora de questão. Nós estamos a perverter a ideia do que é o bom profissional, do que é o bom código de ética e principalmente dos compromissos que nós assumimos, que é trazer o melhor estado para o cliente, transformá-lo numa melhor pessoa e elevá-lo, porque o cliente deve ser mimado. Mimado no sentido de levá-lo às suas dores, sabe? Por isso eu separei 4 compromissos cruciais que nós devemos desenvolver conosco para poder estarmos diretamente focados com os nossos clientes e levá-los para esse estado maravilhoso que é transformação do seu próprio bem-estar. Ok? Vamos a isso? Portanto, eu quero falar de 4 compromissos que cada profissional deveria construir ou deve construir em si, tá? Focados numa ética e numa evolução individual. Então, eu vou me valer aqui agora do que está escrito, porque já que eu não tenho um PowerPoint, vou me valer do que está escrito. Primeiro, utilizemos uma linguagem criadora. Usemos os nossos estados de ânimo e a nossa palavra para construir realidades. Tudo aquilo que dizemos alimentam pensamentos e crenças que geram ações. Reparem, a minha linguagem tem que ser assertiva, tem que ser criadora. Não, Alberto, por quê? Isso aqui, papapá. Sim, está a contar histórias. Papapá. Não, de fato, o que é que nós podemos fazer para melhorar esse estado? Se eu uso uma linguagem assertiva, uma linguagem construtiva, uma linguagem criadora, eu posso ajudar a pessoa a transformar um estado mais negativo, um estado mais pessimista, num estado cada vez melhor. É claro que nós sabemos, tá? Sem ser otimista demais, até porque eu não sou otimista, sem ser otimista demais, é claro que muitas vezes a pessoa do outro lado não está para ir virada, usando uma forma mais calão de falar. A pessoa do outro lado quer que nós resolvamos o problema, lhe demos a pílula mágica, que eu não acredito que exista, a pílula mágica e o problema seja resolvido. Não é hipótese, mas a primeira coisa que nós devemos desenvolver conosco para poder dar um melhor aval aos nossos clientes é utilizar uma linguagem criadora. Porque há muito tarólogo, há muito profissional, e eu vou ser muito direto e muito assertivo, há muito mau profissional com uma linguagem péssima, a utilizar uma linguagem péssima, a utilizar uma linguagem de rua, a tratar com pessoas. E isto é muito mau, isto foge à ética, isto foge a uma linguagem construtiva e à transformação das pessoas no seu melhor estado. Isto é muito mau, porque foge à verdade e à congruência. Eu não estou a ser verdadeiro, eu não estou a ser congruente. Quando a pessoa sai, eu falo dela pelas costas, eu conto a história dela para os outros, percebe? Isso não deve ser assim, deve ser justamente o contrário. Eu vou usar uma linguagem criadora para elevá-la naquele estado e fazer com que ela saia dali melhor. E eu também saio, porque a maioria das pessoas que no meio de uma consulta sente-se desgastada, um dos problemas é justamente isso, gasta energia com a sua forma não criadora. Desgasta-se, sabe? É a forma como eu vejo esses anos todos. Reparem, eu não sou uma pessoa de dar muitas consultas, eu não sou uma pessoa de estar muito com clientes, mas eu estou com eles. Ultimamente tenho estado até bastante. E eu reparo bem a diferença. E eu vejo, eu consigo discernir os bons e os maus profissionais pela forma como eles falam,
pela forma como eles expressam, pela forma como eles se dirigem e principalmente pela forma como eles falam por fora, porque é a forma como nós expressamos os nossos pensamentos. Portanto, a linguagem é a expressão dos nossos pensamentos. Se eu vou dar uma consulta, se eu quero ser consultor, se eu quero ser um bom profissional, linguagem é a primeira coisa que eu acredito que seja a porta de entrada para um excelente profissional. Compreendido? Tá compreendido, ok. Segundo, deixemos as situações sempre no impessoal. Sempre no impessoal. Aquilo que cada um faz ou diz é seu. Repare, aquilo que cada um faz e diz é seu. E motivado por elas mesmas. Evitemos provar para os consulentes que nós temos razão. Que estamos certos e errados. Quando eu digo assim, deixemos as situações sempre no impessoal, é não darmos a nossa opinião. Nós podemos dizer as coisas como elas são e deixar as coisas simples e diretas como elas devem ser, mas não colocarmos a nossa opinião pessoal. Eu conhecia uma astróloga que, enquanto dava consultas, graças a Deus ainda a conheço, mas já não faz parte do meu ciclo de convivência. Enquanto dava uma consulta, ela aproveitava os defeitos psicológicos e pessoais da outra pessoa e justificava os seus perante a pessoa. Isso é muito mal. Já está a falhar no primeiro conceito e está a falhar aqui no segundo, porque está tornando tudo muito pessoal. E nem dar a sua própria opinião, do tipo, não, Você tá certa, você tem mais é que fazer isso mesmo, você tem mais é que acabar com aquela coisa, mas ai, baixa o barraco. Gente, isso não é assim. Postura. O item 2 fala de postura. Nós temos que manter uma postura, saber estarmos num estado sereno e de aceitação. Todo profissional que aprende a estar sereno com a sua ferramenta de trabalho, de forma tranquila, e a aceitar as coisas, sem querer transformar a pessoa que está do outro lado naquilo que eu sou, quer dizer, deixar com que ela se expresse e ela seja aquilo que ela é, já começo a estar no segundo item. Portanto, deixemos as situações sempre no impessoal. Se a pessoa está a falar, deixa eu falar. Seja um excelente ouvinte. Nós somos péssimos ouvintes. Seja um excelente ouvinte. Ouça. Deixa a situação ser ouvida. E a partir do momento, joga-se um jogo, faça uma questão e entre-se em contato e fale-se diretamente com a pessoa. Porque é a melhor forma que nós temos de dar o nosso melhor contributo para uma consulta fantástica. E, gente, funciona. É fantástico. Funciona de fato. Se notarem que o primeiro e o segundo item já começa a fazer parte da vossa vida, vamos experimentar a terceira. Evitemos conclusões precipitadas. Tecemos justificativos para tudo o que nos acontece ou o que se passa ao nosso redor, sem o conhecimento de todos os pormenores da situação. Quando nós temos aquela história do eu vou dar, além de dar a minha opinião, vou julgar. Vou fazer um julgamento. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de julgar a vida de ninguém. Nós não temos o direito de julgar no jogo. Nós não temos o direito de julgar nada de ninguém. Muito pelo contrário. Nós temos o direito de não tirar conclusões precipitadas. Se a pessoa faz uma pergunta, responda. Se a pergunta é sobre mente, a pergunta é mental, a resposta deve ser mental. Se a pergunta é sobre emoção, ela deve ser dada de uma forma de emoção. Se a pergunta é material, ela deve ser dada de forma material. Se uma pessoa faz uma pergunta mental, eu vou responder segundo as percepções que eu tenho. Atenção, eu não estou falando de intuição. Segundo as percepções que eu tenho, eu vou dar várias justificativas. Eu vou justificar aquilo que eu acho que é. Vou meter o bedelho na vida dos outros. É que é mesmo isso, eu vou meter o meu bedelho na vida dos outros. Tecemos justificativa para tudo o que nos acontece ou o que se passa ao nosso redor sem o conhecimento de todos os pormenores da situação. Olha, de fato você devia fazer, porque se calhar, olha, acho que é isso mesmo que está acontecendo. Sabe aquelas coisas... Eu acho que vamos fazer aqui uma mesinha. De fato, eu acho que está acontecendo assim.
Eu acho que sim, acho que ela está de boa consigo. Isso é uma situação deprimente. Nós temos que ter uma comunicação clara. Comunicação e clareza. E para que a comunicação seja clara, quem está a falar tem que transmitir de forma que quem está a ouvir entenda. Não é o contrário. A pessoa do lado de lá vai ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Mas eu tenho que passar a mensagem, primeiro, assertiva, de forma clara e sintética. E ela tem que entender a mensagem que ela necessita, não aquela que eu justifico para mim próprio, que eu acho que ela deve ouvir. Percebe? Ou seja, vamos tornar as coisas muito mais claras. Responda aquilo que a cliente pergunta. Se a cliente não pergunta isso, não responda. Principalmente naquelas questões quando se fala de saúde. Às vezes nós nos focamos num jogo, nos focamos num determinado ponto, principalmente quando jogamos uma mandala astrológica e podemos ver uma situação de saúde, vamos logo meter o BD naquela situação de saúde. E acho isso muito feio. Se a pessoa não faz uma pergunta sobre um determinado tema, não fale sobre aquilo. Comunicação e clareza. Não justifique os teus conhecimentos. Não justifique as tuas próprias ânsias para falar da outra pessoa. Deixe as coisas assim como está. Ok? Portanto, comunicação e clareza. Evitemos conclusões precipitadas. Diga simples, responda simplesmente aquilo que a pessoa perguntou. E o quarto, trabalhemos sempre no nosso melhor. E dar o melhor é diferente de ser o melhor que os outros. Exploremos todos os nossos recursos e potenciais e coloquemos em ação aquilo que temos em essência, gerando grandes resultados. Quando eu digo assim, trabalhemos sempre no nosso melhor, se eu vou dar hoje consultas, eu tenho que estar no meu melhor. Eu tenho que ser o meu melhor. Eu não tenho que ser melhor que ele, nem que aquela, nem que o outro. Eu tenho que ser o meu melhor. E tenho que estar preparado intuitivamente, emocionalmente, mentalmente, para responder cabalmente e ajudar aquela pessoa que está do outro lado. Percebe? Não estamos aqui a concorrer com ninguém. Não estamos aqui a trabalhar contra ninguém. Não estamos aqui a tentar ser melhor que ninguém. Nós estamos aqui simplesmente para ser a melhor versão de nós próprios. Dar o melhor é diferente de ser melhor que os outros. Eu posso todos os dias dar um bocadinho melhor. Estudar. É importantíssimo estudar. É importantíssimo fazer uma reciclagem dos conceitos, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente estudou durante vários anos. E eu vivo sempre estudando isso. Portanto, sempre reestudar para se reinventar. Isto é compreensão e amor. Se nós desenvolvermos uma compreensão maior sobre nós e sobre as pessoas que vêm à nossa procura, nós criamos um amor muito grande. E as pessoas sentem, isso é recíproco, porque o amor envolve todos e traz-nos um bem maior e leva um bem maior. Revendo muito rapidamente isso, para nós percebermos muito rapidinho. Um resumo de fixação. Utilizemos uma linguagem criadora. 1. Estamos a falar de verdade e congruência, sermos verdadeiros e congruentes. 2. Deixemos as situações sempre no impessoal. Sermos serenos e aceitarmos as coisas. Não metemos o nosso próprio... Não estarmos a reinventar a vida do outro. Deixe tudo no impessoal. Aquele problema daquela pessoa não é nosso, é dela. Nós temos que ajudar a ela. 3. Evitemos conclusões precipitadas. Não meter o bedelho, não meter a colher alheia nos assuntos dos outros. Comunicação e clareza. Deixar sempre tudo muito claro. Ouvir mais e falar o que deve ser dito. E 4, trabalhemos sempre no nosso melhor. Compreensão e amor. Ou seja, sejamos sempre a nossa melhor versão, porque a vida muda muito. A vida muda demais e está sempre a mudar. Ela é muito flexível. E nesses tempos líquidos que andam por aí, que agora é uma expressão que se usa muito, muito facilmente, nesses tempos líquidos, se nós temos que aprender a nos reinventar. Parece-nos simples firmar compromissos com as outras pessoas. Parece-nos simples. Mas seremos sempre colocados à prova. Acontece. Nós temos problemas, nem são desafios, problemas quando vamos dar consultas, porque se nós não estivermos focados em nós próprios, no nosso auto-melhoramento,
nós somos levados à prova e nós podemos ser julgados pelos erros que cometemos simplesmente por não estarmos preparados. Reparem, os medos, as ânsias, as tristezas das outras pessoas também fazem parte dos nossos medos, das nossas ânsias e das nossas tristezas, e isso pode nos levar a cometer erros. Façamos ajustes na nossa forma de ser, na nossa forma de estar, e sigamos em frente para poder levarmos as pessoas ao seu melhor estado. Eu separei 4 características simples, que é para não levarmos aqui muito tempo, estamos aqui simplesmente para observar e capturar essas ideias. E nessas 4 características, qual é a mais importante para ti? Essa é a pergunta que eu vou deixar. Se isso fosse uma ostra, e reparem, ela tem um incômodo, ela produz uma pérola. E no nosso caso, a pérola de conhecimento, qual é a pérola que cada um de vós que ouviu agora essa pequena palestra, qual é a pérola que cada um de vós leva para casa? Qual é a pérola que cada um de vós guarda em si? Qual é o chapéu que melhor vos encaixou para raciocinar, pensar, digerir essa situação e aprender a desenvolver isso de uma forma serena e tranquila daqui para frente? Qual é a característica primordial destas 4 que precisa aprender a desenvolver mais? Utilizar uma linguagem criadora, deixar as situações sempre no impessoal, evitar conclusões precipitadas no meio de uma consulta e trabalhar sempre no seu melhor para gerar sempre o teu compromisso pessoal para ser o melhor profissional que existe cá em Portugal e quiçá no mundo inteiro. Qual é a sua pérola? Responda. Até adoraria ouvir um feedback, seria muito interessante. Quando estiverem de frente a um cliente, a um coach, quando estiverem de frente a uma pessoa que necessite de fato da vossa ajuda, honrem aquela pessoa como se ela fosse o vosso diamante, como se ela fosse a vossa pérola, porque ela é a vossa pérola. É ela que vos vai testar, porque ela é o vosso compromisso. E como comprometidos estão com uma verdade, e possivelmente daqui para frente com um código de ética novo, uma forma de estar cabal e assertiva, é melhor que estejamos todos envolvidos numa aura de verdade e consequência. Portanto, vamos viver na verdade, vamos viver em compromisso, vamos nos comprometer com essa nossa verdade interior. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham todos entendido e eu espero ter conseguido passar essa comunicação para todos. Adoraria, vou repetir novamente, ouvir um feedback, adoraria ouvir um feedback. Já sabem onde me encontrar. Eu sou Alberto Faria, coach co-criacional. Trabalho com desenvolvimento humano. E eu adoraria estar convosco esse ano, assim como estou agora. Portanto, eu vou deixar para todos um beijinho muito grande. Sum corda, para nos tornarmos cada vez mais fortes. Compromisso. Assuma um compromisso. Seja cada vez mais verdadeiro e comprometido com a verdade. Um beijinho e até a próxima. Até mais.